Bom dia, 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 bom dia. Boa tarde. Então vamos só refazer. Volta aqui um pouquinho, depois vocês continuam nos exercícios. Só fazer um recapitulacionamento pra gente recapitular. É porque eu fui fazer a barba e errei. Eu não tinha que fazer, mas tinha outra escolha, né? Então, só recapitular o que foi que nós já vimos. E aí eu vou fazer uma introduçãozinha pra gente ver os métodos mais comuns da biblioteca matemática que nós podemos utilizar nos nossos códigos, tá? Então, se você identificar vou passar por aqui só relembrando. Se você identificar que você não sabe o que é isso, você volta, você refaz a aula, você refaz o vídeo, porque isso é importante que você saiba, tá? Então, no primeiro dia nós vimos como é que nós podemos gerar a saída do pré-processador. E aí nós geramos o comando include para ver que o include realmente incluía tudo, que o define fazia um comando de substituição. Nós vimos a ação do compilador gerando os códigos objetos com o GCC-C e a ação do linker, que é o que nós vamos utilizar hoje para a biblioteca matemática. As flags mínimas, que é o -all, tá certo? Usar o GCC e o make para compilar código. Leitura de dados do tipo string, int, float, char. O scanf retornando a quantidade de variáveis lidas corretamente. Isso a gente viu na segunda aula. Você não sabe o que eu estou dizendo, você volta lá, assiste a aula. Ok? O que acontece com o scanf se você enviar a entrada errada? Por exemplo, você está lendo um float e passa um string. O que é que acontece? Ele trava e não lê mais nada. Tá certo? A relação entre teclado, buffer e programa. As nossas duas maldições, a maldição do char, que sempre deve ser lido quando está sozinho com espaço, e a divisão inteira, onde se os dois números são inteiros, o resultado da divisão sempre dá inteiro. Como é que eu imprimo com zeros à esquerda, por exemplo, para formatar a nossa hora? Tem até um exercício do Moodle que é assim, né? Formatar a hora. Como é que eu imprimo com casas decimais? O tipo de variável booleana que nós podemos utilizar o booleano se dermos o include no stdbool, operador do escopo, que no caso são os nossos parênteses, ternário, que é o condensador do nosso if, alguns exercícios. Na semana passada nós também fizemos o exercício da voltas na pista, hora e minuto. Ok, e agora a gente vai para o math. O math vai ser importante em algumas atividades. SQRT, potência, round, seio, só os básicos, né? Eu não consegui, Davi, compilar no VirtualBox. Tudo bem. Eu consegui no IDE Online, mas no Virtual não consegui. Tudo bem. Então bora lá. Se você tiver numa versão, por exemplo, tem um dos exercícios do Moodle que é o Bhaskara. Vocês lembram? Então, se você tiver que fazer a raiz quadrada ou fazer potência, você vai precisar utilizar essa bibliotecazinha que é math.h. E no math.h a gente tem um bocado de coisa, né? Por exemplo, printf, vamos lá, float x recebe sqrt de raiz quadrada, uma raiz conhecida. 1.4 é o que? 1.44? A raiz de 2, né? Tá, então vamos lá. Por que é que o meu... Tá. A raiz quadrada, ela recebe um double, tá vendo? E retorna também um double. Então ela vai pegar esse número aqui e retornar um double. Então eu posso imprimir %f barra n x. No meu caso, eu não preciso fazer o linker explícito. O que é isso? Quando eu for compilar o meu programa, lembra como é que a gente compila? GCC, -o, main.c, -o, main. Eu não preciso linkar explicitamente com a biblioteca matemática. No meu caso, que o meu GCC é novo,
Mas se o seu é o 16.4, ou talvez quando você for tentar fazer, ele vai dizer, olha, eu não consigo achar não consigo achar o SQRT. Aí você tem que incluir esse menos LM, que significa menos linkar com a biblioteca matemática. Aí você consegue linkar e consegue executar. 1.44. Se der erro, não conseguir achar o SQRT, aí você inclui o menos LM. Outra funçãozinha comum é a função de potência. Float y é ou 2 a décima. Que dá quanto? 24. Isso aqui é tudo para double, então você poderia colocar número quebrado, 2.1 elevado a 10.1. Manter inteiro, só para mostrar. 1024. Tá. Outras funções úteis também são as funções que você, por exemplo, seno, cosseno, tangente, cosseno, arco tangente, tangente e mais um monte. Outros são os arredondamentos, por exemplo, arredondar para cima seria o seio. Arredondar para baixo é o floor, é o piso, né? Piso e teto. E arredondar para o mais próximo é o round. Ele vai se, por exemplo, quando você arredondar o round, ele vai te gerar o double. É porque assim, ó, volta pra cá. Em C, a gente não tem o polimorfismo de tipo. Então, a função que trabalha inteiro é diferente da função que trabalha float, double. Diferente do C++, que ele pega o tipo e vê, opa, isso é um inteiro. Então, eu vou fazer a função para inteiro. Então, no caso aqui, ele faz para double e aí vale para inteiro, vale para int, mas é basicamente gerar a versão inteira disso daqui. Isso é porque quando você bota em cima do número, ele termina com umas escalas decimais a mais. Tá, porque isso daqui é uma representação de um ponto flutuante. Ok? Fizeste arquitetura? Fernão. Não tem como representar floats, ok? É porque assim, ó, se você tiver que representar, vamos imaginar assim que eu estou tentando representar 3.5, ok? Aí você pega, como é que é 3 em binário? 3 é 2 mais 1, sucesso? Se fosse 5.5, 5.5 é sucesso, é 4 mais 0 mais 1, dá 5, beleza? Só que como é que eu represento meio? Aí a gente começa nas potências de 2. Aí você pega mais, aí você pega 0.5, acrescenta ou não? 5.5, então pronto. Tá aqui, ó, 101.1 mais 0.5. Se fosse mais 5.25, esse daqui seria um 0 e aqui eu teria 1. Porque esse daqui vale meio, tá vendo? E esse daqui vale 0.25. Se fosse 5.125, aí eu teria 0,01. Agora, quando eu tenho que fazer, por exemplo, 5.126, entendeu? Aí por isso que quando eu pego 3.4, cadê? Para ele gerar o 3. Cadê, mano? Aparece aqui o númerozinho. Ah, não, é porque ele está com problema de compilação aqui. Quando ele gera o 2 é fácil, mas quando ele vai tentar fazer o 3.4, o mais próximo que ele consegue do 3.4 é aquele dali. É.
Isso daqui é a representação do 3.4. O 3.9, ele não consegue fazer o 3.9. 3.49. Aí, por exemplo, fosse um 3.5, 3.5, 3.6, ok? Porque a gente vai em pedacinhos do 2. E a arquitetura também é conhecer essa. A arquitetura também é... Professor, eu queria perguntar aqui assim, quando você tem o valor de um double, você tem que assinar no inteiro, você tem que converter. Não dá. Você precisa converter para ele caber no número de bytes. Ele vai desprezar a parte decimal. Ele vai trocar? Ele vai truncar. Por exemplo, isso daqui, o floor, não faz sentido. Bastaria eu fazer int b recebe 3.9. É a mesma coisa? Ele vai remover a parte decimal e ficar só com a parte inteira. Ele despreza o ponto. Esse seio, tá vendo? É a mesma coisa de fazer 3.5 mais 1. O teto. É? Não, blocos de base 10 de 3.5. Não, porque aqui vai dar 4.5 e ele arredonda, quebra para 4. É a mesma coisa. Ah, sim, não. Então, por exemplo, se eu tivesse um número quebrado aqui, float number 3.6. Então, se eu quisesse o teto, eu faria number mais 1. Se eu quisesse o piso, eu faria apenas o arredondamento de número. E se eu quisesse o mais próximo, não lembro se somar com 0.5 é suficiente, mas é mais ou menos assim. Não lembro agora. Tem que ver todos os casos, ver se não esqueci de nada. Mas as funções existem. Elas estão aí. Seio, floor e round. Essas são as mais comuns. Potência, raiz. No caso da potência, esse é um operador estragado. Sabe o que é uma coisa estragada? Quando você diz assim, fulano é estragado, o que você quer dizer com isso? Ele é gastador. Esse é um operador gastador, potência. Então, se você não precisa realmente de potência de números flutuantes, que envolve um cálculo matemático bem oneroso, você poderia só fazer um for mesmo. Um for para ficar somando o número 10 vezes, que aí funcionaria como operador de potência. Já o for várias vezes é mais leve que Go. Muito mais. Porque é diferente o cálculo de potência para números quebrados e o cálculo de potência para números inteiros. Se você tem 2 à quarta, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. É trivial isso. Mas se você tem 2.7 a 4.1, é uma conta complicada pra caramba. Entendeu? É que nem o operador, é que nem o seno. Senos e cossenos são operações muito onerosas. Tanto que quando você tem que fazer isso em baixo nível, por exemplo, você está fazendo um robozinho, você nunca usa seno e cosseno, da forma como ele é implementado nas bibliotecas matemáticas. É sempre uma função de aproximação que utiliza uma tabela para que não seja onerosa. Porque quando você está fazendo um robozinho ou programando em baixo nível, do que você puder economizar de processamento é lucro, né? É lucro. Então, existem várias funções dessas que implementam esse tipo de coisa. Eu já usei uma vez. Tudo bem? Então, biblioteca matemática. Lembrar de incluir o math. E se você estiver fazendo compilação manual e o seu GCC precisar, você inclui o "-lm". Se você... Eu coloquei no Makefile um "-lm", só que ele não dá certo. Mas quando eu coloquei com o GCC igual assim, ele dá certo. Você está fazendo alguma coisa, ó. Makefile. Então eu vou dizer que os minhas flag do C é o "-o", "-lm". Desse jeito. Tá, e aí quando tu dá o make, dá o quê? Tá aquele lá que eu te mostrei no WhatsApp. Aqui ele está dizendo que tem um monte de coisa que eu não estou utilizando. Não estou utilizando C, não estou utilizando B, não estou utilizando A.
Eu sei que eu não estou utilizando, mas eu não quero utilizar. Deixa eu pegar. Aparece, referência definida, parece que é RT. Tu deste include? O include sim. Eu vou olhar aí. Só que quando eu compilo desse jeito aí, tá certo. O teu é 16.4? Deixa eu ver aqui como é que olha mesmo, é verso. Ah, tá. Faz o seguinte, ó. Tem um bug velho nessa versão aí. É o 8.3. Tá, tem um bug velho nojento nessa versão que é o seguinte. Existem algumas bibliotecas que, se você incluir antes do código fonte, ó, presta atenção que isso daqui pode cozinhar o juízo de vocês em algum momento da vida de vocês. Em algumas bibliotecas, quando você dá o make, ele coloca antes ou depois. No caso aqui, ó, se eu fizer antes, ele aceita, e se eu fizer depois, ele também aceita. Quando eu dou make, rm main, make main, ele vai colocar antes, tá certo? Mas em alguns casos ele só aceita se eu colocar depois. Testa aí. Colocando antes. Colocando antes, é para ele dar errado no teu caso. É. Aí a forma que a gente conserta isso é fazendo o seguinte, ó. Dizendo que Deu erro também. deu erro, ó. A forma que você consegue é assim, ó. Você diz o seguinte: quando eu for compilar alguma coisa, quando eu quiser gerar alguma coisa que vier de um ponto C, é isso que está dizendo isso daqui, ó. Quando você quiser construir alguma coisa que vem de um ponto C, eu quero que você faça da seguinte forma. Aqui no GCC, eu quero que você faça da seguinte forma. Cadê? GCC ponto C menos O C flex. Acho que é assim. Ah, é assim. Deixa eu ver se dá certo. Se der certo eu... Ah, tá faltando só isso daqui. É só... Se você tem um sistema que tem esse bug, aí você já pode copiar isso daqui. Pronto, aqui... Hã? Não, esse daqui ele bota automaticamente, porque o meu marca os white space. Não tem setinha não, é só um tab. Aqui ele está dizendo o seguinte, ó. Quando você for compilar um ponto C, você vai colocar as flags no final. O seu comando vai ser gcc arquivo.c menos o arquivo e as flags onde? Só no final. Se você não tiver essa linha e compilar, as flags vão no começo. Se o seu GCC é novo, sucesso, tanto faz. Mas se o seu GCC for antigo, porque a sua versão do Linux é antiga, ou do Windows é antiga, aí ele vai chiar. Por exemplo, se o seu Ubuntu ainda for o 16.4, aí a ordem é importante. Você tem que botar ele no final. E aí, se você estiver usando o Make, você teria que forçar que as flags apareçam no final, dessa forma. Ou então fazendo à mão, sempre colocando o "-lm" logo no final. Se a tua versão é a 9, gcc --version, aí não precisa disso. Esse porcentagem de ponto 2 e ponto C é o quê? Isso daqui está dizendo, ó, toda vez que você for compilar alguma coisa baseada num ponto C, você faz isso. Porque, por exemplo, se eu estivesse usando um C++, make alguma coisa que fosse de um C++, aí ele não utilizaria essa regra de construção. Isso é uma regra de construção. Eu posso colocar qualquer outra coisa aqui. O meu Ubuntu é 19.10. E qual é o teu GCC? É o 8.3. Tem como atualizar o GCC. O make, ele não é só para compilar. O make serve para um monte de coisa. Normalmente ele é um automatizador de construção. Se você está se sentindo triste, você pode fazer o seguinte, ó. No final do seu comando, você pode escrever assim: tenha fé, tudo vai dar certo. Então agora, toda vez que você compilar, cadê?
Cadê? Aí vai aparecer o quê? Tenha fé, tudo vai dar certo. Tá? Eu acho que é assim. Vou tirar o breve assim. Pronto. Tenha fé, tudo vai dar certo. Ok? Ei, onde é que eu vejo mais sobre esse Makefile aí? Tá. Se você for trabalhar com Arduino ou com baixo nível ou for de EC, você vai ter que mexer bastante com eles, principalmente quando você for para aquelas disciplinas que o Helder dá. Como é? Ele dá um monte dessas disciplinas. Makefile. Tem muitas regras de construção, otimizações, entre outras coisas. Tem vários blogs e links legais, e aí depende do seu nível de necessidade. Normalmente, quando você está num projeto, a tua IDE já vai gerar todos os makefiles, mas você pode fazer o seu próprio, informando para ele quais são os arquivos fonte, quais são os arquivos objeto, quais são os arquivos intermediário, o que é que você quer que ele faça, como é que você quer que ele faça a limpeza. Então, automatizador de ações. Tudo bem, pessoal? Então, a gente vai... Vocês têm alguma sugestão de questão pra gente fazer? Alguma coisa do Moodle que tirou o juízo de vocês esses dias? Eu tenho, é sobre o assunto, inclusive. É uma questão do tópico 2 que usa as funções de arredondar. Tá. E aí, qual é o problema dela? Não, é só pra fazer mesmo aqui, aproveita e explica melhor o assunto. Tá. Muda. Ah, é o meu cabo de rede, ó. Eu tenho. Vou ter que pedir teu cabo de rede. Tem que enviar até sexta ou basta ter feito? Ter feito, mas enviar também é importante, né? Hã? Por que? Como é que você vai saber que tá funcionando se você não testar? Não, mas tipo, a gente testou, mas eu testei, só que eu não. Não. Na hora que você testa, na hora que você avalia, já tá salvo. Ah, porque não estão fazendo no Moodle? Eu faço no virtual e mando pro Moodle. Perdão, a ideia do Moodle é só ajudar vocês a testarem se o código de vocês está funcionando. Ok? Porque quando você roda contra os testes eles são um indicativo de que funciona. Mas não é porque passou no teste que está funcionando, porque os testes não pegam todos os tipos de erros possíveis. Você pode ser uma pessoa muito criativa que sempre vai achar uma coisa que o teste não pegue, né? Sua mãe pode dizer isso pra você desde pequeno: meu filho, você é tão criativo, né? Tá, então qual é o exercício? Oi. As 14 questões são... Qualquer questão? Qualquer questão? Ó, vocês podiam fazer essa daqui, ó. Mete bala, que usa SQRT, não? Cadê a do Bhaskara? Também tem a do Bhaskara que faz. Eu acho que foi essa zerinha que eu não entendi. Ah, tudo bem. Zerinho é muito legal. A gente faz já. Cadê a do arredondar? Ah, tá aqui. Ó, arredondar. Um aluno ficou implorando para o professor de FUP arredondar seu 6.9 para 10. Porque ele precisa de um 10 para passar de semestre. Você trabalha em implementar as funções Sail, Floor e Round para ajudar o professor a calcular a nota dos alunos. Ah, tá. Essa questão está deslocada, porque ele está pedindo para você implementar, mas vocês nem viram funções. Essa é a dúvida? Talvez. Não pode ser talvez. Qual é a dúvida? Era só mesmo para usar. Não, aqui não era para criar, essa questão está no canto errado. Ó, porque aqui ele pede, ó. Ele pede para implementar as funções. O certo seria utilizar as funções. Porque a gente nem viu funções nessa época da vida ainda. Então, se fosse só para utilizar as funções, aí seria simples, né? Basicamente é ler um caractere para saber o que é que você vai fazer e ler o valor.
Se o caractere for C, então você usa a função de teto para poder arredondar e imprimir. Qual é a tua dificuldade? Não, mas pode dizer, mano. Compartilhe. Ó, é porque aqui você tem um condicional. Você tem que saber o que é que quer fazer e você tem um dado. Então, basicamente, o que é que nós temos aqui? A gente vai ter uma opção, char opção, sempre inicializa, e float value, sempre inicializa. Aí você vai ler a opção e vai ler o value. Scanf %C %D, não, %F. E a gente vai guardar em opção e em value. Tendo a opção e tendo o valor, aí você vai fazer de acordo com a opção. Quais são as opções de opção? Se a opção for igual a C de cabrito, então você vai fazer qual operação? Arredondar para cima, o teto, o seio. Então você vai dar um printf de %d barra n de seio de value. Justamente, é esse o objetivo da atividade. Você vai arredondar para cima, você arredonda para cima fazendo o seio. Só que pode não ser o seio, talvez seja o floor. Se a opção for floor, aí você vai arredondar para baixo. Aí você vai usar qual operação? Floor. Se não, a última opção é o round, que é o mais próximo, né? Arredondamento para cima e para baixo. Então, a gente vai fazer um round, um arredondamento. Se ele pedir o teto, a gente mostra o teto. Se ele pedir o piso, a gente mostra o piso. Se ele pedir o mais próximo, a gente mostra o mais próximo. Muito lindo, mas é muito lindo. Eu posso, mano. Ih, o que ele vai dizer aqui? Printf o que, mano? Tá reclamando de que, doido? Cadê? Printf %D. Aí tá dizendo, olha, a função floor retorna um double. Você tá tentando imprimir um int. Porque o padrão do seio, do floor e do round é retornar doubles. Porque todas as funções da biblioteca matemática trabalham com doubles. Eles fazem a função mais geral. Recebe um double e retorna o double. O cosseno, o seno, o arcosseno, tudo recebe double, trabalha com double. Porque se você passa um int, ele trabalha com int. Como é que eu conserto esse bagulho aqui? Convertendo. Eu digo, olha, filho, eu sei que é um double, querido, mas faça de conta, converta ele para inteiro. Converta ele para inteiro. Pam, param, pam, pam, param. Olha ele. Se colocasse %F. Aí não ia passar no teste, porque o teste imprime a versão inteira. Se eu botasse ao invés de %D, %F, aí ele imprimir quebrado. Aí diz, olha, eu quero que você imprima 6, mas você está imprimindo 6.00000. Aí você diz, não tem problema, eu quero nenhuma casa decimal, é .0.
Ponto 0 é nenhuma casa decimal. Ponto 1 seria uma casa decimal. Ponto 2, duas casas decimal. Ponto 0, nenhuma casa decimal. Pam, param, pam, Pronto, eu ia fazer assim. Oxi. Trocar 6 por meia dúzia faz diferença? Você sei, mas não saiu da versão. Faz não. Vai ver se eu for nesse. Faz não. Depende do que comprar errado. Hã? Depende do que comprar errado. É a mesma coisa. Mesma coisa dos dois. Vamos ver se tem uma questão interessante para a gente trabalhar em sala. Porque a maioria dessas questões que vocês vão encontrar aqui na versão 1 e 2 do FUPSFAM é mais mesmo só pegar sintaxe e exercício de lógica básica. Tá certo? Um ou outro... Esse 0 em 1, não entendi. Tá, é o que a gente vai fazer agora, ó. Então, ambos divisíveis é só trabalhar operador lógico, ângulo cartesiano, módulo, calculador e fiel, divisão, maldição do inteiro, impedido Fez aqui, atividade. e fiel, se jogo de pau ímpar. Esse daqui é interessante porque ainda trabalha a lógicazinha, né? Essas brincadeirazinhas de lógica é o que queima o nosso miolo. Vou pegar uma que é bem divertida e com certeza não trivial, que é o 0 em 1 americano. Essa eu não entendi nem as palavras. Tudo bem? Bora lá, 0 e 1. Vocês já fizeram 0 e 1 semana passada? Hã? Lembram como é que faz? Não, eu fiz. Tá, tudo bem. Bora lá, bora lá. O Chico diz, time de fora é meu. Alberto diz, eu cheguei primeiro. Minhas ventas. Nós estamos aqui, bando de cego. Estamos esperando também. Bora, bando lesado. Vagou aqui. Qual dos 4 entra no jogo? Bora rápido, 0 e 1. Ei, mod chifre. 0 e 1 só funciona com 3. Bora logo, americano. Vocês já brincaram de 0 e 1 americano, né? Sabe pelo menos como é que é o jogo. Vocês nem sabem como é. É goma. Vocês são de onde? Vocês estão vindo das Europa, é? Eu nunca nem vi. Égua, mano, égua. Égua, mano, égua, mano. Égua. Quem não sabe o que é 0 e 1 americano, levanta a mão aí. É tudo cearense ou é importado? Ah, tudo bem, tudo importado. 0 e 1 americano é fácil, é assim, ó. Uma quantidade qualquer de jogadores. 2, 3, 4, 5, 10, 50. E aí eles podem colocar quantos dedos quiserem. Ok? E aí normalmente a gente diz assim, 0 e 1 americano. Aí bota os dedos. Sempre tem o cara que conta, o contador, que é quem puxa a contagem. Então bora aqui, fazer nós três. Vocês podem colocar qualquer quantidade de dedos, tá certo? 0 e 1, eu sou o contador, tá certo? 0 e 1 americano. Aí a gente conta. Então deu 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O contador faz 0, que primeiro Deus, a gente 0. Eu tava em conta, é quanto? 13. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Beleza, ganhei. Porque o 13, minhas ventas. Pode não, pode esse jogo aqui vale. Tem que estabelecer as regras antes, né? Se quem sai primeiro é o que ganha ou o que perde. Mas é assim no americano. Então você tem um número inicial e uma quantidade de participantes. Você basicamente só tem esses dois dados. O número da soma dos números, a soma dos dedos e a quantidade de participantes. E você tem que fazer um código para me dizer quem é que ganha. Só isso. Só isso. Só isso. Não tem complicação. Entendeu? Então, dado os números dos dedos do pessoal, por exemplo, todo mundo botou 0. Como soma todo mundo, continuou no 0, então ninguém ganhou. No caso aqui, 0, 0, 2, 0. Então é 2. Então, 0, 1, 2. Como o primeiro jogador é o jogador 1, quem ganhou foi o jogador 2. No caso aqui eu tenho 4 jogadores e a soma deu 8. Então eu faço 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então quem ganhou foi o jogador 4. Entenderam? Não? Quer que eu pegue a lousa para desenhar? Mas eu vou precisar desenhar na hora de explicar. Tá?
Então, eu vou parar aqui e eu quero que vocês tentem pensar um pouquinho como é que a gente transforma. A gente tem dois números. O objetivo de vocês é só achar uma forma de transformar o número que é a soma no número que é o jogador. Essa é a brincadeira. Sugiro que você comece a fazer assim. Se a soma der 0, resultado dá nenhum. Mas se a soma der 1, qual é o resultado? Jogador 1. Se a soma der 2, se a soma der 3, se a soma der 4, se a soma der 5, se a soma der 6. Então vocês têm que dar um jeito de transformar esse número nesse número. Façam no papel, no computador e tentem achar uma forma de transformar um número em outro. Vou parar. Né, mas não é o módulo direto, porque o zero embaça tudo. Deus está trabalhando. Pode fazer isso. Vou pegar a minha música que você está escrevendo. Por isso, aqui, ó. Você está botando mais modificado, ó. Não mais. É verdade. Já sei. Tem que colocar parênteses aqui, ó. Porque aqui é um conjunto de soma. E aqui é outro conjunto. Primeiro você precisa fazer esse vezes aqui, esse vezes e esse vezes você precisa somar aqui. Não, mas então, ele vai fazer na matemática do teoria de três multiplicação. Ou ele faz na aula. É verdade. Porque tem um. Não é no pai.